programa Personalidades e hoje tendo o prazer de receber esse grande jurista, nosso amigo Rodrigo Fontan, da Fontan e Lins, veio aqui conversar comigo, com vocês, muita coisa boa. Primeiro eu quero agradecer a sua vinda, doutor Rodrigo, aqui no nosso programa, e eu perguntaria quem é Rodrigo Borges Fontan. Seja bem-vindo mais uma vez. Neto, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa magnífico, que tem uma abrangência fenomenal aqui em Alagoas, que a gente consegue transmitir para a população uma mensagem, seja uma mensagem jurídica, seja uma mensagem de negócio. Então é muito importante essa sua iniciativa e só tenho a parabenizar. Obrigado, meu filho. Rapaz, o Rodrigo Fontan é um guerreiro, né? É um guerreiro, é um empreendedor, e eu vou explicar um pouquinho da minha história, né? Eu digo que sou um guerreiro porque lá em meados no início da minha vida, vamos assim dizer, no comecinho da minha adolescência, eu enfrentei 2 vezes um linfoma de Hodgkin. Passei por tratamento de quimioterapia, de radioterapia, então esse foi o meu primeiro enfrentamento que eu tive. Como era o nome do linfoma de Hodgkin. Certo. Tá? Então foi o primeiro enfrentamento que eu tive dentro dessa minha consolidada, vamos dizer assim, carreira jurídica. A partir daí eu comecei, sou filho de pais médicos também, não tem ninguém da minha família trabalha na área jurídica. Quando eu me identifiquei como gente, vamos assim dizer, eu tive um avô que foi conselheiro do Tribunal de Contas, mas ele já tinha falecido. E aí entrei na minha vida acadêmica, fiz o curso de administração de empresas na UFAL, onde conheci a nossa amiga em comum, a nossa Carol Beltrão. Gente finíssima, doutora em administração, inteligentíssima. Manda até um abraço para ela. Um abração, Carol, nossa amiga. Carol foi um foguete que me impulsionou, começando na vida da administração. E aí no final do curso de administração, eu vi que aquilo não me completava. E aí disse, ainda não era o que você queria. Não era o que eu queria. Mas lá na frente vai ter uma explicação também, porque a gente vai ver que as coisas se juntam, se coadunam. E aí eu disse, não, eu vou tentar o vestibular de Direito. Eu estudei para fazer o vestibular. Na época, fazer o vestibular do SESMAC, só tinha o SESMAC e o UFAL. E eu estudava administração na UFAL pela manhã. O curso começava às 7 horas da manhã naquela época. Eu morava no Farol, tinha que sair 6h30, 6 horas, 6h30. E aí fiz o curso, prestei o vestibular para Direito e disse, eu vou fazer e não vou passar. Fiz de forma despretensiosa e coloquei para o turno da manhã também. Eu disse, não, de manhã é um pouco mais fácil na minha cabeça e vou fazer pela manhã. E fui aprovado. E aí fiquei no dilema. Eu disse, rapaz, eu estou agora em 2 faculdades, as 2 pela manhã, como é que eu vou fazer? Estava no final do curso de administração, faltavam 6 meses para começar tudo novo. E os 2 no mesmo horário. Aí eu fazia o seguinte, meu pai, graças a Deus, tinha condições, eu tinha um carro naquela época, eu saía de casa, ia para a universidade, respondia a chamada da primeira aula, o SESMAC, a aula começava de 7h30, 8 horas, eu via para o SESMAC, assistia a primeira aula no SESMAC, respondia a chamada, voltava para o UFAL, respondia a chamada, assistia a segunda da aula, voltava para o SESMAC. Então assim, eu passei 6 meses indo para o UFAL e indo para o SESMAC 2 vezes ao dia. E conseguiu formar nas 2? Me formei nas 2. Terminei o curso de administração e terminei o curso de Direito. E aí comecei a trabalhar, nessa época, estudando Direito, já formado em administração, comecei a trabalhar no SESC Poço. Eu trabalhava os 2 horários lá. Mas aí eu comecei a perceber que realmente não era aquilo que eu queria. Não me completava, né? Eu trabalhava os 2 horários, batia ponto. Eu disse, rapaz, eu não nasci para estar sentado numa cadeira fazendo trabalho extremamente burocrático. Conversei com meu pai novamente, ele disse, não, Rodrigo, faça o que você gosta, que o pai está sempre junto. Né? Claro, apoia. E aí eu pedi demissão do SESC e passei só a estudar Direito. Já com aquele sentido de seguir na carreira jurídica. Me formei em Direito, já durante a faculdade comecei a fazer um estágio com a prima minha, a Daniela Fontan. A gente colocou um escritório, ela é advogada e o estagiário, e aí comecei a empreender, porque isso é até um recado que a gente pode dar para os jovens advogados, que não tenha medo. Assim, a advocacia não é uma profissão fácil. É uma profissão que requer muito estudo, mas que você precisa empreender.
se você ser diferente. Ser diferente, né? Você precisa empreender. E a gente colocou um escritóriozinho na Avenida Rotary, eu lembro como hoje. Mas eu fazia aquilo, lembrando até a entrevista do presidente Galba Novaes, né, eu fazia aquilo com tudo, né? Eu não conseguia me dedicar só à parte. E já como estagiário naquela época, a gente prestou assessoria, eu prestei assessoria para uma igreja, uma grande igreja que queria se instalar aqui em Maceió, né, e queria comprar um terreno que era do antigo Paz Mendonça, né? E eu já tinha um contrato com o Paz Mendonça e fiz todo esse trabalho como estagiário para essa operação, vamos dizer assim. Não trabalho na corretagem, mas o trabalho jurídico especificamente. E aí consegui implementar, realizar a venda, o negócio jurídico, e terminei sendo contratado. O trabalho foi tão bom que eles me contrataram, né? O escritório de São Paulo me contratou o meu escritório. E aí a gente começou a desenvolver nossas atividades, chegou um ponto que eu precisei voar um pouco mais alto, né? E aí sentei com minha prima, tomamos a decisão e separamos o escritório. Eu fui para um escritório com mais 3 colegas. Foi aí onde a gente começou, onde eu comecei a crescer um pouco mais na advocacia, porque tínhamos os pensamentos um pouco mais parecidos, vamos dizer assim, de empreender e tudo mais. E aí me envolvi um pouco na carreira política de ordem, né, que aí foi um ponto importantíssimo, onde deu um grande respaldo à minha advocacia. Concorri na época na chapa do Tiago Bonfim. Sim. Fui conselheiro federal com o Tiago. O Tiago foi presidente do Conselho Seccional e eu fui conselheiro federal na ordem lá em Brasília. Na época, o presidente era o Marcos Vinícius Furtado Coelho. Foi criada uma comissão especial de Direito da Saúde, onde eu fui nomeado presidente dessa comissão. Então, nunca se imaginaria com um jovem naquela época, com 30 e poucos anos, ser presidente da comissão do Conselho Federal de um tema de tão relevância. Claro, e outra coisa importante para o Estado, né? Importante para o Estado e importante para a nação como um todo. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho interessantíssimo, que foi na época do projeto do governo federal dos Mais Médicos, né? Que foi um projeto extremamente polêmico, e a gente, junto com o Conselho Federal, nós ficamos muito próximos da execução desse projeto, para que não se pudesse violar qualquer norma constitucional e, assim, proteger, para que a gente pudesse proteger a população. Além desse projeto dos Mais Médicos, que a gente acompanhou, a minha comissão teve uma iniciativa de implementar um projeto que foi interessantíssimo, era um projeto de lei de iniciativa popular, que era o chamado Saúde Mais 10, que tinha como premissa básica e como tema básica a disponibilização de 10% do orçamento bruto da saúde, do orçamento da União para a saúde. Então, corri o Brasil, aí volta do advogado de 30 e poucos anos, saí de Maceió, né, sem expressividade nenhuma, percorreu o Brasil todo, coletamos as assinaturas necessárias para a apresentação desse projeto popular, junto com o CNBB, junto com várias outras entidades de relevância nacional, e fomos apresentar, à época, na Câmara dos Deputados, uma solenidade gigantesca. Apresentamos esse projeto, o projeto seguiu, mas aí a gente sabe como as coisas funcionam, talvez não tenha sido a prioridade naquele momento. Terminou o mandato do Tiago Bonfim, o meu grupo continuou na ordem, mas eu me afastei um pouco da política de classe, porque fui convocado para a política partidária. No primeiro mandato do governo do Rui Palmeira, tínhamos amigos em comum, e eu assumi a assessoria jurídica da antiga SMCCU. Sim. Então, assim, foi um desafio gigantesco, porque era o meu primeiro contato com a área pública e a gente... E ali é só problema, né? E ali era só problema. Vinha de um governo de uma estrutura já desgastada, e a gente precisava implementar uma nova forma de gestão, com um rigor maior nas autorizações. Tanto é que o primeiro ato que foi praticado
O primeiro parecer que eu dei na época foi para cancelar o habite de um prédio na Ponta Verde, que foi dado de forma antecipada, vamos dizer assim, onde funcionava, você vai lembrar que era aquele Produban, que era uma casinha rosa, sim. Naquele prédio. Foi o primeiro ato. E aí a gente enfrentou vários desafios. Que foi uma experiência boa para você, né, doutor? É uma experiência muito rica, sabe, Neto? Porque você consegue, dentro de um curto período de tempo, você se depara com vários assuntos e precisa ter uma postura técnica sólida e uma postura moral mais sólida ainda, porque chove maus intencionados querendo tumultuar o andamento das coisas. Eu perguntaria, pela experiência que você acaba de relatar para a gente, importantíssima, né? Um advogado que começa com o pé direito dentro do setor público, principalmente criando situações contraditórias, né? Porque às vezes o setor público ele quer que faça, mas o setor jurídico está ali para dizer que não pode. Exato. E esse não pode muitas vezes fica de cara feia, chateado. Exato. Eu perguntaria, doutor, todo advogado, na sua opinião, deveria passar pelo setor público? Olha, é uma escola muito importante. É uma escola muito importante. É uma escola muito importante porque você precisa consolidar os seus princípios, tá? Então ali você efetivamente consolida os seus princípios democráticos e os princípios éticos dentro da administração. Se você não está com eles formados ali, você ali passa a ter a obrigatoriedade de formar esses seus princípios. Então é uma escola importantíssima para o advogado. E aí dentro dessa importância que o advogado se apresenta para o setor público, eu lhe perguntaria, teve um momento que você disse para você mesmo, rapaz, isso aqui não dá para mim não, eu vou largar isso aqui e vou embora, mas você vai responder daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Pronto, agora é 15 minutos já, né? Carajás, ofertas de presentes para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. Agora É só uma vez por ano, aniversário é bom demais. Chuveiro Max Banho Lorenzetti por R$ 69,90. Tem 13 minutos, né? Elizabeth por R$ 39,90. Vou Cabo botar flexível Sil por 5 vezes de R$ 41,90. Caixa d'água 1.000 litros Forte Leve por 5 vezes de R$ 75,90. Tá. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o doutor Rodrigo Fontan, da Fontan e Lins Advocacia, passando aqui um pouco dessa experiência. Eu perguntei antes no intervalo, doutor, se nessa experiência que você relata aqui no programa, do setor público, teve um momento que você disse para você mesmo, isso aqui não dá para mim não, eu vou cair fora. Neto, tiveram vários, não só um. Você, a cada dia, você enfrenta um problema grave, você enfrenta um setor muito forte, você enfrenta personalidades para que você possa manter a administração pública naquela retidão. Então, as suas decisões, por vezes, elas não agradam a todos. E tem aquelas pessoas que a gente não vai agradar. E às vezes você está na cadeira, rapaz, vale a pena tudo isso? Vale a pena porque a gente está brigando pelo mal maior, pela sociedade, pelo nosso município, pelo bem das pessoas, pelo bem do serviço público. Então, vale a pena. Agora, foram vários, não foram vários, diariamente. Até porque, como eu falei antes, né, o seu papel ali é contrariar, né, o que for dentro da legalidade, você vai deixar fazer. E o que não for, você não vai deixar. E é aí onde entra o jurista, o advogado chato. Né? E eu imagino o quanto você deve ter sofrido. Na realidade, não é que a gente não vai deixar fazer, a gente vai orientar que não faça. Né, no papel e na conversa. Né? E era isso que todos aqueles que eu assessorei seguiam. Né? Mas não é isso que acontece muitas vezes. Né? Às vezes o advogado, o gestor, o diretor jurídico coloca no papel e os gestores fazem de outra forma. Aí, mas depois eles respondem por isso. É né? verdade. Uma das coisas que chamam atenção bastante nesse trabalho de vocês é a questão da procura das grandes empresas, empresários que vão até vocês para saber, né, o que deve fazer diante do quadro que ficou de 1 ano e meio a empresa sem poder pagar fundo de garantia porque estava fechado. Isso. O que é que você pode se apresentar para o mercado, doutor Rodrigo? De que forma o empresário pode ter na Fontan e Lins
a casa, né, o escritório jurídico certo para resolver esses problemas de Covid? Neto, no começo da entrevista, eu falei da questão do meu curso de administração e disse que mais à frente a gente ia juntar as coisas. Então, a minha advocacia, a advocacia do Fontana e Lins Advogado, é uma advocacia artesanal, que a gente chama, é uma boutique. Nós não fazemos grandes processos de massa. Nós fazemos uma advocacia personalizada. E a nossa diferença está justamente aí, porque a gente une o trabalho jurídico, técnico jurídico, com a nossa qualificação também em gestão. Então, meus sócios primam muito por isso, estudam isso também. Então, toda a nossa decisão, toda a nossa estratégia jurídica está juntando o jurídico com o administrativo. Então, o empreendedorismo, as decisões administrativas, o que reflexo aquela decisão jurídica vai ter no comercial da empresa. A gente brinca muito, no bom sentido, né, com essas duas habilidades que a gente tem. Então, esse é um grande diferencial da gente. A gente faz um trabalho de excelência na área jurídica, juntando com essa expertise que a gente tem da parte administrativa também. Então, esse é um ponto importantíssimo. E na Covid foi importante. Por quê? Porque o meu sócio tem uma grande experiência na administração, já foi gestor de grandes empresas também, da família, e a gente conseguia, no momento de desespero do empresariado, chamar ele para junto, estar junto, que foi um ponto muito importante, estar junto do empresário. O telefone da gente, o home office não tinha sábado, domingo, feriado, manhã, tarde, noite, era computador ligado, telefone ligado, e essa junção dessas duas áreas. E aí aquele empresário que nesse momento está assistindo o nosso programa, desmotivado, perdeu toda a composição financeira da empresa, os impostos, né, tanto federal, estadual, municipal, engoliu a empresa, não pôde pagar ou arcar com o fundo de garantia, situação extremamente negativa. A saída para ele? A gente procura. Parabéns, né? A gente procura, parabéns. A gente não promete. Isso é um ponto muito importante. A gente não tem a solução pronta. Para cada negócio que se aparece, para cada problema que se aparece, a gente procura a solução. E a gente tem uma grande característica que é justamente essa. No momento que não tem solução, a gente é claro para dizer ao empresário só, aqui você tem que pagar. Não tem aventura jurídica, não tem mágica que se faça. E acho que isso é um ponto muito importante. E como você falou de impostos, esse é um tema relevantíssimo para o empresário. Por quê? Porque muitas vezes ele está sendo cobrado por impostos que não são devidos, né? Por falha do próprio fisco federal, do próprio fisco estadual e do próprio fisco municipal também. Não falhas propositais, às vezes a máquina é muito grande, gira muito e não consegue dar conta, mesmo com os sistemas informatizados, não consegue dar conta de tanta informação. Então a gente tem processos administrativos que a gente consegue reduzir por volta de 20%, 30%, 40% da dívida do empresário. Administrativamente, às vezes até juridicamente, mas sem nenhuma aventura jurídica. Então, assim, é importante esse trabalho de proximidade do empresário com o advogado por conta disso. Às vezes você está desesperado, afundando, como você mesmo disse, em dívidas e impostos, mas a gente faz uma análise e vê, esse imposto aqui que você está sendo cobrado, ele não é devido, ou não é devido na sua totalidade. É um ponto muito importante. E aí, pegando o vácuo do que você está dizendo, fique em casa. Foi o que mais a gente ouviu, né, de um ano para cá, um ano e meio para cá. E aí, claro, em casa não tem capilaridade de negócio, não entra, somente o empresário. Existe condições de também dentro desse processo jurídico, né, o governo federal, seja lá qualquer governo, o advogado possa entrar com a representação e mostrar que é impossível de pagar? Existe algumas situações que se discute algum tipo de tributo, ou a postergação ou a minoração, por força da pandemia, por conta da diminuição do fluxo de gente, do fluxo de vendas. A gente visualizou isso, não só com a pandemia, mas com um pouco da desordem econômica, da questão dos reajustes dos aluguéis, né, que saiu do IGPM, que estourou, e as decisões dos tribunais, através das provocações do judiciário, consolidou o IPCA. Então, assim, isso foi uma minoração muito grande para o bolso do empresário. Fora isso, alguns outros impostos se conseguiu postergação. É um caminho que se tem, é um espaço que se tem para discussão. Doutor Rodrigo, claro, nada mais interessante do que um julgamento
presencial. E há quase 1 ano e meio, mas a gente está discutindo a Covid-19, vocês estão pelo vídeo monitoramento. Há uma previsão de retorno para esses julgamentos serem presencial? Olha, Neto, o judiciário já está se movimentando para o retorno do julgamento e das audiências presenciais, tá? Eu tive hoje, por coincidência, olhando as minhas publicações, acompanhando os processos, uma audiência presencial marcada agora para dezembro. Então, assim, paulatinamente, com a vacinação, com o aumento da vacinação, com a diminuição das mortes por pandemia, o judiciário está voltando. Agora eu digo uma coisa, o trabalho remoto é interessantíssimo e é um futuro sem volta. Eu creio que o sistema vai se tornar híbrido, presencial e virtual, não só presencial. Existem empresas que, parece mentira, que a rentabilidade foi muito maior pelo vídeo monitoramento e trabalhando em casa do que na própria sede. Porque você desmobiliza, você deixa de pagar aluguel, aquelas empresas que têm espaço alugado, diminui o gasto com energia elétrica, você consegue maximizar a operação do seu trabalhador, do seu funcionário. É um caminho, realmente, é um caminho sem volta. Claro, você tem várias composições, várias situações que vocês defendem dentro do escritório Fontan e Lins. Eu perguntaria ao pessoal do Pinheiro, num momento tão difícil como esse, momento que a esperança foi para longe, né, e muitas vezes ele não sabe mais o que fazer, a Braskem vai pagar hoje, não paga mês que vem, e de repente nem a casa e nem o dinheiro para comprar outra. Eu perguntaria, o escritório Fontan e Lins também está à disposição para esse tipo de cliente? Está à disposição, estamos junto com eles, sofrendo junto com eles, estamos promovendo as ações judiciais devidas nesse caso específico. Tá? Aqueles acordos que não estão sendo pagos ou que o cliente acha que a proposta é uma proposta desarrazoada, promovemos as ações judiciais para que se possa tentar um acordo ou um provimento judicial que possa fixar um valor condizente com a sua indenização, com a sua residência. Você falou uma coisa fundamental agora, e até é bom a gente dirimir isso aqui. Você falou de acordos que não são pagos dentro do prazo. Então, de repente, a Braskem prometeu me pagar, por exemplo, dia 30 agora e não fez. Não fez. E aí o que é que o escritório, no caso, Fontan e Lins, pode fazer para que ela obedeça o que ela tratou comigo? Ou existe alguma punição financeira também? Então, isso depende muito do acordo, né? De cada acordo que é firmado. É um acordo firmado com penalidade, se já executa aquele acordo. Ou se foi um acordo que não foi formalizado, entra-se com a ação de conhecimento própria para buscar o provimento judicial e ter essa indenização fixada pelo juiz. Coisa boa. E é claro, estamos encerrando o nosso programa. Aquela pessoa que queira entrar em contato com o escritório jurídico Fontan e Lins, qual o telefone que ele pode ligar? 3022 0011 3024 0011. Deixa eu botar aqui. Marcel, por gentileza, bota esse número da Fontan e Lins Advocacia. 3024 0011 ou 3024 0022. Está aí, tem alguma rede social, doutor, que possa também... Tem, @fontanlins do Instagram. @fontanlins. E o fontanelins.com.br. Coisa boa. Não, e o que eu gostei de tudo isso que nós debatemos, que você é um grande azulino também, talvez é por isso que você é um homem feliz, não é isso? Com certeza. Eu quero, em nome de toda a nossa equipe, agradecer a sua vinda, doutor Rodrigo, aqui no nosso programa, e faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, claro, levando um abraço a todos os seus sócios, a todos os funcionários que fazem dessa grande instituição, Fontan e Lins Advocacia. Sou eu que agradeço. A sua porta da esperança. Sou eu que agradeço esse espaço, ter o privilégio de estar aqui com você, passando um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho, do nosso serviço na advocacia. Obrigado. Conte sempre com a gente, tá? Obrigado. É isso aí, gente. Fontan e Lins, doutor Rodrigo Fontan, veio aqui. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, Hotel Tambaqui. Se você tem algum parente que venha a Maceió, liga logo para lá, diga que viu aqui no nosso programa e certamente vai ter algum desconto na sua diária. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Lembrando também que a Carajás, se você ainda não fez a sua obra, ou que pretende fazer, ou começar uma obra, vai na Carajás. Eu não tenho dúvida que vocês vão fazer um excelente negócio, tá? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa de personalidades, ou então @portal Cadamim, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo contexto de comunicação.
Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino. Na direção técnica, a nossa amiga e competentíssima Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los, claro, no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Valeu!